Nós estamos no livro Missionário da Luz, o capítulo fala sobre passos, e a gente vai começar deste parágrafo aqui, ó. Enderecei ao amigo espiritual meu olhar de admiração. Observou, disse ele bondosamente. Toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia, e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Colocou a destra amiga sobre a fronte do cavalheiro e acrescentou: este irmão, portador de um tempero muito vivo, um temperamento, desculpe, não é um tempero, de um temperamento muito vivo, está cheio de valores positivos da personalidade humana. Tem atravessado inúmeras experiências em lutas passadas e aprendeu a dominar as coisas e as situações com invejável energia. Agora, porém, está aprendendo a dominar a si mesmo, a conquistar-se para a iluminação interior. Interessante essa parte, né, de que ele vem atravessando por várias experiências em outras vidas e até mesmo na vida que se encontra, e que vai aprendendo muitas situações, mas que agora está aprendendo a conquistar e a dominar a si mesmo, que eu acho que é esse processo de reforma íntima é o processo mais difícil para todos nós, né? É reformar a si mesmo, é reformar tendências que temos, é enxergar as tendências também, né? Em semelhante tarefa, contudo, experimenta choques de vulto, porquanto, dentro de sua individualidade dominadora, é compelido a destruir várias concepções que lhe figuram preciosas e sagradas. Nesse empenho, os próprios ensinamentos do Cristo, que lhe serve de modelo à renovação, doem-lhe no íntimo como marteladas, em certas circunstâncias. Este homem, no entanto, é sincero e deseja, de fato, reformar-se, mas sofre intensamente porque é obrigado a ausentar-se do seu campo exclusivo, a caminho do vasto território da compreensão geral. No círculo dos conflitos dessa natureza, vem lutando, desde ontem, dentro de si mesmo, para acomodar-se a certas imposições de origem humana, que lhe são necessárias ao aprendizado espiritual. No esforço mental gigantesco, ele mesmo produziu pensamentos terríveis e destruidores, que segregaram matéria venenosa, imediatamente atraída para o seu ponto orgânico mais frágil, que é o fígado. Ele, porém, está em prece regeneradora e facilitará nossos serviços de socorro, pela emissão de energias benéficas. Não fosse a oração, ele renova as forças reparadoras, e não fosse o socorro imediato de nossa esfera, poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. A permanência de matéria tóxica indefinidamente na intimidade desse órgão de importância vital determinaria movimentos destruidores para os glóbulos vermelhos do sangue, complicaria as ações combinadas da digestão e perturbaria de modo fatal o metabolismo das proteínas. Anacleto fez uma pausa mais longa, sorriu cordialmente e acentuou: isso, porém, não acontecerá. Na luta titânica em que se empenha consigo mesmo, a vontade firme de acertar é a sua âncora de salvação. Quantos e quantos têm essa vontade, né, firme de acertar? Permanecia tão surpreso com o ensinamento que não ousei dirigir-lhe qualquer interrogação. Anacleto continuou de pé e aplicou-lhe um passe longitudinal sobre a cabeça,
partindo o contato simples e descendo a mão vagarosamente até a região do fígado, que o auxiliador tocava com... Peraí, eu me perdi um pouquinho. Descendo até vagarosamente, até que o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos irradiantes, repetindo-se a operação por alguns minutos. Surpreendido, observei que a nuvem de escura se fizera opaca, desfazendo-se, pouco a pouco, sob o influxo vigoroso do magnetizador em missão de auxílio. O fígado voltou à normalidade plena. Mais alguns minutos e nos encontramos diante de uma senhora grávida em sérias condições de enfraquecimento. Anacleto deteve-se mais respeitoso. Aqui, disse ele, sensibilizado, temos uma irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídicos. Profunda anemia invade-lhe o organismo. Em regime de subalimentação, em virtude das dificuldades naturais que a rodeiam de longo tempo, a gravidez constitui para ela um processo francamente doloroso. O marido é parcamente remunerado e a esposa é obrigada a vigílias, noite adentro, a fim de auxiliá-lo na manutenção do lar. A prece, porém, não representa para este coração materno tão somente um refúgio. A par de consolações espontâneas, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustentam no presente drama biológico. Em seguida, indicou a região do útero e ponderou. Observe as manchas escuras que cercam a organização fetal. Efetivamente, aderindo ao saco do líquido amniótico, viam-se aderindo ao saco do líquido amniótico, viam-se microscópicas nuvens pardacentas vagueando em várias direções, dentro do sublime laboratório de forças geradoras. Dando-me a perceber seu fundo conhecimento da situação, Anacleto continuou. Se as manchas atravessarem o líquido, provocarão dolorosos processos patológicos em toda a zona do epiblasto. E o fim da luta será o aborto inevitável. Comovidíssimo, contemplei o quadro divino daquela mãe sacrificada, unida à organização espiritual daquele que lhe será o filho do porvir. Foi o chefe de assistência magnética que me arrebatou daquela silenciosa admiração, explicando. Não obstante, a fé que lhe exorta o caráter, apesar de seus mais elevados sentimentos, nossa amiga não consegue furtar-se de todo a tristeza angustiosa em certas circunstâncias. Há 6 dias, permanece desalentada, aflita. Dentro de algum tempo, o esposo deve resgatar um débito significativo, faltando-lhe, porém, os recursos precisos. A pobre senhora, contudo, além de suportar a carga de pensamentos destruidores que vem produzindo, é compelida a absorver as emissões da matéria mental doentia do companheiro, que se apoia na coragem e na resignação da mulher. As vibrações dissolventes acumuladas são atraídas para a região orgânica, em condições anormais, e por isso vemos-la congregadas como pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde mental, não só a saúde maternal, mas também o desenvolvimento do feto. Estupefato, ante a novos ensinamentos, reparei que Anacleto chamou um dos auxiliares, recomendando-lhe alguma coisa. Logo após, muito cuidadosamente, atuou por imposição das mãos sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar-lhe a mente. Em seguida, aplicou passes rotatórios na região uterina,
Vi, desculpa, que as manchas microscópicas se reuniam, congregando-se numa só, formando um pequeno corpo escuro. Sob o influxo magnético do auxiliador, a reduzida bola fluídica pardacenta transferiu-se para o interior da bexiga urinária. Intensificando minha admiração, o novo companheiro, dando os passes por terminado, esclareceu. Não convém dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez. Lançada no excretor da urina, será alijada facilmente, dispensando a carga de outras operações. Eu nem sabia que era possível fazer esse tipo de procedimento, de você retirar uma concentração energética negativa de uma área e colocar para que fosse dispensada numa outra região, para eliminar de forma mais gradativa. Mas faz bastante sentido. Foi então que se aproximou de Anacleto, servidor, a quem me referi, trazendo-lhe uma pequenina ânfora, que me pareceu conter essências preciosas. O orientador do serviço tomou-a, zeloso, e falou: agora é preciso socorrer a organização fetal. A alimentação da genitora, por força de circunstâncias que independem de sua vontade, tem sido insuficiente. Anacleto retirou do vaso certa porção de substâncias luminosas, projetando-a nas vilosidades uterinas, enriquecendo o sangue materno, destinado a fornecer oxigênio ao embrião. Expressando minha profunda admiração pelo concurso eficiente de que fora testemunha, considerou o generoso auxiliador. Não podemos abandonar nossos irmãos na carne ao sabor das circunstâncias. Mormente, quando procuram a cooperação, quando procuram a cooperação, precisa através da prece. Eu fico aqui me perguntando, né, assim, fico aqui pensando, de várias situações que a gente vê por aí, de pessoas viciadas que ficam gestantes, né, e estão na rua ou estão em qualquer lugar, e mesmo os que se autodestroem dentro de suas próprias casas, como o poder divino, né, é bom, porque algumas vezes, as crianças não nascem algumas vezes não, muitas vezes, essas crianças que são geradas dentro desse circuito não nascem com deficiências tão visíveis, né? Muitos até têm, muitas dessas crianças de pessoas viciadas, elas nascem com o vício e sentem a necessidade daquilo ali. Mas algumas nem tanto. E tem que realmente acredito que muitos não têm nem essa capacidade de orar, né? Porque está tão perdido, né? Pode falar quem falou. Não, eu pensei a mesma coisa, Sani. Até das pessoas que passam fome mesmo, né? Muita necessidade de alimentar, e que os filhos nascem, né? De alguma forma, vamos dizer assim, saudáveis, não saudáveis, né? Mas nascem, né? E tudo. E é interessante isso, né? Como que deve ter, né, a espiritualidade, né, e esse mecanismo todo funciona, né, é muito interessante. É muito interessante mesmo. Pode falar, Jair. O que acontece? Geralmente essas pessoas viciadas, neca de religião, neca de oração. Eu conheço uma pessoa que o casal era viciado. Os filhos tiveram sequelas. Um nasceu surdo,
e o outro tem problema mental, né? Isso aí é generalizado, vamos falar assim, em que sentido? Que uma pessoa na hora não tem sintonia e não quer escutar. Os pais, às vezes, quer orientar um psicólogo, um psiquiatra, seja lá quem for, quer dar orientação, mas eles não aceitam isso, sabe? Se afundam nas drogas. Tem alguns casos que eu acho que, sob minha ótica, eu não entendo dessa visão aí, que como você é médico, você deve ter uma visão maior. Mas eu vejo que são casos que quase praticamente irreversíveis, fica com sequelas. Bom, pelo menos, porque você imagina quando a pessoa. Eu já vi um vídeo uma vez de uma criança, vítima, um feto, vítima de uma criança que nasceu, vítima de uma viciada em cocaína. A criança fica tá com os mesmos efeitos quando falta da, do adulto, sabe? Isso é uma coisa triste. Agora, quanto ao flagelo da fome, isso já foi coisa do nosso passado. Hoje em dia, esse flagelo da fome, como a gente está vendo, é mais um karma mesmo, porque a tecnologia já está aí, sabe? Que na década de 70 tinha a lei de Malthus, que dizia que a população crescia em PA e em PG, e a população crescia em projeção aritmética, entendeu? E aí ia faltar comida. Mas hoje isso não acontece mais. O que está acontecendo, o problema é a ganância humana, mas a fome, só em algumas regiões. É só isso que eu queria falar. Ainda tem bastante regiões com problema de fome, e muito em função dessa ganância que você acabou de falar mesmo. Tem regiões da África que sofrem muito, com muitas guerras, com muitos problemas de fome em si, e região do interior, do Nordeste, do Centro-Oeste, aqui do Brasil, então, em várias regiões do interior, tem ainda problema de fome, de seca em algumas regiões. Então, assim, o homem ainda precisa evoluir bastante para saber que somos uma coletividade e que temos que ver uns pelos outros, de você não se sentir bem enquanto o outro está passando por qualquer tipo de necessidade que seja absurda. Ontem eu vi uma foto, eu vou até fugindo completamente do tema que a gente está falando, mas ontem eu vi uma foto que me tocou muito, muito profundamente, porque era uma montagem de duas fotos reais, no mesmo tempo, no mesmo dia. Era uma foto de Tel Aviv, uma das praias lá de Israel, lotada de gente, né? Uma praia que as pessoas estavam desfrutando, como aqui no Rio de Janeiro as pessoas desfrutam das praias. E a 70 quilômetros, quer dizer, 70 quilômetros, às vezes eu ando dentro do Rio de Janeiro, de um bairro para outro, é muito perto. Estavam as pessoas necessitando de todo tipo de auxílio na faixa de Gaza. Então, assim, o homem ainda precisa evoluir muito para enxergar o outro, para enxergar que você não pode estar bem se o outro está passando por necessidades tão violentas, né? A palavra violenta não é essa, mas são necessidades tão básicas de comida, de água, de moradia, de tudo. Mas a gente, no nosso conforto, a gente muitas vezes esquece disso. E agora, voltando completamente para o texto, né, é interessante saber o quanto do poder divino, o quanto de auxílio nós temos o tempo inteiro, e o quanto que a prece nos auxilia para guiar tudo, né? É acreditar em algo melhor, e que algo melhor vai acontecer. Não podemos abandonar nossos irmãos, não podemos abandonar nossos irmãos na carne ao saber das circunstâncias, mormente quando procuram a cooperação precisa através da prece. A oração eleva um nível mental da criatura confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita nossa tarefa de auxílio fraternal.
Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados movimentam em toda parte, em nome do nosso Pai. Em vista disso, meu irmão, o homem de bem encontrará, depois da morte do corpo, novos mundos de trabalho que o esperam e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de quem possui os germes no coração. Em seguida, Anacleto passou a atender um cavalheiro, cujos rins pareciam envolvidos em crepe negro, tal a densidade da matéria mental fulminante que o cercava. Aplicou-lhe passes longitudinais com muito carinho, e, fim da operação, observou. É interessante, ele vai falando, né, que o que ele está fazendo sempre uma comparação é que os fluidos mentais, todas essas doenças, esses desequilíbrios, são causados pelos nossos pensamentos que não são tratados, digamos assim, por nós mesmos, né? E como que esses passes operam um verdadeiro milagre, né? Um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora, é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente. O chefe da assistência magnética ia estender-se, talvez, em considerações educativas, mas um dos cooperadores do serviço aproximou-se e notificou-lhe atencioso. Estimaria receber sua orientação num caso de 10ª vez. Trata-se do nosso conhecido que apresentava graves perturbações no baço. Extremamente surpreendido, acompanhei Anacleto, que se dirigiu para um dos recantos da sala. À nossa frente estava um cavalheiro idoso, que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, observei-lhe o fígado e o baço, que acusavam enorme desequilíbrio. Lastimável, exclamou o chefe do auxílio, depois de longa perquirição. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução. E, dirigindo-se ao auxiliar, acentuou: poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erram e não de fortalecer os erros. Percebendo-me o espanto, Anacleto explicou: nosso esforço é também educativo, e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. É interessante porque, na sexta-feira, no livro do Pietro Baldi, está numa parte que fala exatamente da dor educativa, né? E aqui também está falando mais ou menos isso. Nas normas do serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas na extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos. Quando encontramos, falando assim, fica parecendo uma coisa muito talião, né? Olho por olho, dente por dente. Você faz, você paga. Mas, claro que vai ter toda a explicação muito mais elucidativa do que o que a gente pensa de imediato. Quando encontramos enfermos dessa condição, salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolvem por deliberação própria, por 10 vezes consecutivas, a título de benemerência espiritual, a título de benemerência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito
para os interessados, temos instruções superiores para entregá-lo à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Depois de ligeira pausa e sentimento que eu não me atreveria a interromper-lhe os preciosos ensinamentos, Anacleto prosseguiu. Este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, ou extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império dos seus pontos de vista. Não se acautela contra o ato de encolerar-se, e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Tornou-se, por isso mesmo, o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Veio ao nosso grupo em busca de melhoras, e desde que há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência à prática de obrigações necessárias ao seu próprio bem-estar. O infeliz, porém, não nos ouve. Adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confirma. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses, e durante esse tempo já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral, alijando-lhe as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para... Peraí, deixa eu voltar aqui. Nossa, agora eu apertei um botão diferente. Peraí, pessoal. Tânia, já deu o horário. Ah, deu? Então, Quiser parar em algum. Eu vou parar aqui e depois eu procuro antes de fechar, porque senão ele fecha e a gente fica achando que foi naquela página. Obrigada, Gláucia.